E vamos rezar o salmo de hoje que diz assim: Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Amém. Graça e paz a você, meu irmão, minha irmã. O Salmo responsorial de hoje se inspira no cântico do livro de Daniel. Os versículos do texto deste dia não mais convidam os elementos da criação para o louvor de Deus. São chamados agora, na sequência das estrofes cantadas, os filhos dos homens, os filhos de Israel, os sacerdotes do Senhor, os servos do Senhor, as almas dos justos, os santos e humildes, todos a bendizer o Senhor. O refrão reforça o convite: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Recordemos que Nabucodonosor, depois de ter mandado atirar os jovens Sidraque, Misaque e Abidênago na fornalha ardente, muito se admirou que não fossem consumidos pelo fogo. Intactos, eles cantavam e louvavam a Deus, convidando todas as criaturas ao louvor do Criador. Até que o rei exclamou: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, que mandou um anjo libertar seus servos que nele confiaram. Eles não fizeram caso do decreto do rei e entregaram os próprios corpos por se negarem a cultuar ou adorar um Deus que não fosse o Deus deles. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. O cântico do livro de Daniel tornou-se uma significativa inspiração para os primeiros cristãos, que foram duramente perseguidos e martirizados sob o Império Romano. Movidos pela fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, os cristãos se negavam a dobrar o joelho ou a queimar incenso diante da estátua do imperador romano. Compreendiam e tinham fé de que o Deus de Jesus Cristo não os abandonaria diante dos algozes e perseguidores. A história registrou um número incontável de cristãos mártires e o escritor Tertuliano cunhou a frase que se tornaria um dos símbolos desse período da história do cristianismo: sangue de mártires, semente de novos cristãos. A terra era banhada pelo sangue dos cristãos e isso se tornava um motivo a mais para as conversões ao seguimento do Evangelho. A história dos 2000 anos de cristianismo pode ser escrita como história do martírio. O Concílio Vaticano II fala do martírio como exímio dom e suprema prova de caridade. Por ele, o discípulo se assemelha ao Mestre que aceita livremente a morte pela salvação do mundo e se conforma a Jesus Cristo na efusão do sangue. Bendizei o Senhor pelos séculos sem fim. E juntos entoemos o salmo retirado do livro de Daniel, no capítulo 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos
louvai-o e exaltai-o pelos séculos. Ainda hoje corre por terra o sangue de cristãos, de diferentes denominações. Infelizmente, a humanidade ainda não aprendeu a força do diálogo e do respeito pela liberdade religiosa. Ocorre até, muitas vezes, uma espécie de martírio silencioso. Cristãos submetidos a humilhações e desprezos, ora vistos como pessoas de categoria inferior ou ultrapassados. A fé há de ser vivida com paciência e perseverança. Lembremos-nos das palavras da carta de São Tiago: exercei paciência e firmai vossos corações. Rogo ao Espírito Santo que derrame em seu coração o amor de Jesus Cristo, o curador ferido em seu próprio coração, e faça de você uma pessoa capaz de dialogar e apresentar as razões de sua esperança a tantos que não conhecem o amor e a mansidão de Jesus, que nos liberta de todas as prisões. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.